irmãos. Tome assento, por gentileza. Abra rapidamente a Bíblia Sagrada na primeira epístola de Pedro. A gente tem pensado muito sobre esse texto. Capítulo de número 2, verso de número 21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Verso de número 24. Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Os dois textos nos falam que o Senhor nos chama, nos convoca e nos convida para seguirmos os seus passos, seguirmos os seus exemplos. Duas grandes verdades do verso 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo do madeiro os nossos pecados. Cristo, ele morreu por nós, ele nos reconciliou com o Senhor, ele perdoou as nossas iniquidades e nossas faltas. Todavia, para que nós, mortos para o pecado, agora vivamos para a justiça. Agora sigamos o seu exemplo. O segundo texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21 e o verso 22. A última parte dos versos 22. Quanto a você, siga-me. Quanto a você, siga-me. Quanto a você, siga-me. Quanto a você, siga-me. Jesus convida o apóstolo Pedro a seguir a ele, a ser seu discípulo, a andar como ele andou, a fazer o que ele fez, a falar o que ele falou, a seguir a Cristo, a andar após Cristo. E desde o início do ano nós estamos conversando sobre a masculinidade segundo Jesus. Jesus é o nosso Salvador e ele também é o nosso grande exemplo. Somos chamados a seguir a Cristo. Somos chamados a seguir os seus passos, andar no seu caminho. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Hoje vamos falar sobre Jesus e a paternidade perfeita. Vamos ver em Jesus o exemplo perfeito de pai, no aspecto de ensino, exemplo, proteção e outras coisitas mais que eu coloquei aqui no esboço, ok? Então, essa será a temática de hoje, que vamos estar então procurando ouvir o Senhor Jesus, especialmente no capítulo 21, verso de número 22, tu, porém, siga-me. A mensagem aos pais que aqui estão é: tu, porém, siga-me. Seja pai como Jesus é, ok? E nós vamos ver então como Jesus exerceu a sua paternidade. Paternidade é um assunto muito importante, eu já falei várias vezes, fiz uma série aqui sobre paternidade, baseado no Pai Trinitário, como ser pai a partir da Trindade. E eu lembro de ter falado algumas estatísticas para vocês, que eu vou apenas passar aqui rapidamente, acerca de memória, assim, para ver quanto esse assunto é importante. Por exemplo, filhos criados sem pais dobra a probabilidade de, antes dos 30 anos, passarem algum tempo na cadeia. Filhos criados sem pais, eles diminuem, quase caem pela metade a porcentagem de jovens criados sem pais de ingressar numa universidade, numa faculdade. Filhos criados sem pais, eles têm um baixo rendimento
em ter uma estabilidade no seu trabalho. Filhos criados com pais, pai e mãe dentro de casa, esse número aumenta em os meninos e as meninas ficarem mais tempo num determinado emprego. Então, a gente vê que o número de delinquentes e criminosos é maior em meninos e meninas que não têm a figura masculina, a figura materna na sua criação, no seu desenvolvimento. Filhas, especialmente meninas, elas têm a tendência de ter experiências sexuais bem mais cedo, bem mais prematuro do que as meninas criadas com o pai em casa, sendo referencial moral, de educação e de ensino. Então, essas estatísticas nos comprovam que a presença paterna, a figura masculina, ela é de extrema importância. Esse assunto é extremamente importante. E aonde é que a gente tem subsídios? Onde é que nós encontramos referência, exemplo de paternidade maior e melhor do que na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Vendo essas estatísticas, o nosso problema não é educacional, o nosso problema não é filosófico, o nosso problema não é político. O problema dele é paternidade. Uau! Você pode estar na civilização que for, de direita ou de esquerda, se tivermos bons pais, pais segundo Jesus, teremos uma sociedade mais firme. E possivelmente suas políticas não seriam as que estão estabelecidas hoje. Nosso problema é nós temos uma crise de paternidade, ok? Mas eu não vim falar sobre a crise de paternidade, uma vez que muito já foi se falado aqui na igreja sobre isso, ok? Eu gostaria de conversar com vocês essa noite sobre Jesus, o exemplo de paternidade. Em Isaías 9, verso 5, diz que um filho se nos deu, né? Um filho se nos deu, o nome dele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Primeiro vez que Jesus é associado com paternidade, ele é o Pai eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, há em Jesus, embora Jesus Cristo não tenha tido uma mulher, não tenha sido casado, consequentemente não tenha tido filhos, não há um homem que possua mais e melhores qualidades de paternidade do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou repetir isso. Embora ele não tenha casado e não tenha tido filhos, não há um homem melhor que tenha mais e melhores qualidades de paternidade do que a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Porque, como vocês já sabem, não há ninguém como Jesus. Não há ninguém melhor do que Jesus. Não há ninguém mais digno do que Jesus. Não há um homem mais honrado do que Jesus. Não há um homem mais perfeito do que Jesus. E o que aprendemos de Jesus como Pai? Antes de falarmos sobre isso, eu recitei Isaías 9:5, né? Anote aí Hebreus 2:13. Hebreus 2:13. Eu acho que o meu retorno está abafado. Pedi que os rapazes aí saiam lá de trás e dão uma melhorada aqui, dando um pouco agudo no meu retorno. Estou parece que meio abafadão assim, me ouvindo meio abafado, por favor. Só no retorno. Hebreus 2:13, aqueles que acharam, diz o sonoro amém? Isso é uma vergonha. Hebreus 2:13, os que acharam, diz um amém. E outra vez, diz, eu porei nele a minha confiança. E ainda, 2 pontos, Jesus falando agora, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Jesus tem filhos,
não da mesma maneira, não da mesma forma geracional que Adão e Eva, ou que eu e você. Mas Jesus, ele veio a essa terra para conquistar sua igreja, da qual ele chama de filho. Eis aqui os meus filhos. Eis aqui os meus filhos que tu me deu, ó Pai. E é baseado nessa paternidade que eu gostaria de trazer algumas aplicações para como ser um pai ideal, tendo em visto que nossa sociedade está passando uma crise de paternidade. Não só a nossa sociedade, a igreja cristã, o cristianismo está em crise. Os evangélicos estão em crise. Tem muitos pais confusos nos bancos das igrejas, sem saber o que significa ser masculino, o que significa ser pai, o que significa ser homem de honra, um pai honrado, um pai segundo o coração de Deus. Ouçam a palavra do Senhor. Jesus está dizendo: eis aqui estou, eu e os filhos que me deu. Então, primeira grande coisa que eu gostaria de falar sobre a paternidade de Jesus é que Jesus Cristo é um pai protetor. Ao som de 3, vocês vão repetir. 1, 2, 3. Jesus Cristo é um pai protetor. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês sobre a paternidade de Jesus. Jesus, ele é um protetor dos seus filhos, que vive a sua paternidade espiritual com os filhos da igreja. Muitos pais não protegem os seus filhos, os deixam vulneráveis aos ardis do inimigo de nossas almas, permitem que seus garotos e que suas garotas sejam alimentados pela comida podre e suja de uma cultura pagã, ímpia e degenerada, com suas ideologias luciferianas, diabólicas e infernais. Muitos pais procrastinam os seus deveres e transferem suas responsabilidades, não cuidam os seus meninos, não cuidam as suas meninas, não protegem os seus filhos, não protegem as suas filhas, não protegem os seus garotos, não protegem as suas garotas. Nós vemos isso hoje em dia, é notório, é perceptível isso. Não cuidam moralmente, não cuidam espiritualmente, não cuidam nem fisicamente. Não protegem, não guardam, não zelam, não protegem a castidade dos filhos, a santidade dos filhos, a honra dos filhos, a piedade dos filhos. Jesus, no entanto, é um pai extremamente protetor. Uma das missões do pai é proteger os seus filhos, proteger espiritualmente, proteger intelectualmente, proteger sentimentalmente, emocionalmente, proteger psicologicamente, proteger financeiramente, proteger, guardar. Jesus Cristo é um pai protetor. Abra rapidamente João capítulo 6, verso de número 37. Jesus diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todos os filhos de Deus, todos os filhos que Jesus recebeu, Ele jamais despreza, Ele jamais abandona. Quantos pais abandonam suas responsabilidades? Quantos pais são relapsos, são ausentes, não cuidam, não protegem? Jesus vem dizendo a nós: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aqueles que vêm a mim, de modo nenhum eu vou rejeitá-lo, vou desprezá-lo. Jesus não é que nem o nosso Pai, que nunca tem tempo para nós, nunca nos dá atenção. Jesus é um pai perfeito, ele jamais renega o cuidado, a proteção aos seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda em João, capítulo de número 10, verso 28, olha que está escrito ali, gente, preste bem atenção. Jesus Cristo é um pai protetor. João 10, 28,
eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Não tem para os demônios, não tem para o Satanás, não tem para este mundo, não tem para o pecado. Os filhos de Jesus são guardados por Ele, são protegidos por eles. Se necessário for para preservar a vida deles, eu subo na cruz, eu morro, mas eles não sofrerão, eu os protegerei. Pai de verdade protege os seus filhos. Uma coisa é ser progenitor, outra coisa é ser pai. Uma coisa é procriar, até cachorro procria, gato procria. Botar pessoas, seres humanos no mundo é muito fácil. A paternidade é um dom muito mais acima, é uma virtude muito mais excelente, é um caminho sobremodo mais honroso. Apenas coloca no mundo, né? Como é que o Emmanuel trata isso lá? O alecrim dourado, que bota no mundo e é o pai de selfie, né? Só no final de semana pega o filho e tira uma selfiezinha e coloca na rede como se fosse alguém importante na vida do garotinho e da garotinha. Jesus não apenas dá vida, Jesus protege a vida dos seus. Ninguém toca. Ninguém arrebata das minhas mãos. Jesus é um pai protetor. Pai de verdade protege os seus meninos e as suas meninas. Protege das heresias, protege da imoralidade, protege deste mundo, da cultura, da ideologia e tantas coisas mais. Tá bom, deu para entender. Segundo lugar, Jesus, em primeiro lugar, ele é um pai protetor. Em segundo lugar, Jesus é um pai presente. Jesus é um pai presente com os seus filhos. Abra rapidamente Mateus 28, 20. Todo mundo já acho que até sabe de cor e salteado esse texto. Quando Jesus diz, eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Hebreus 13, 5. Olha que coisa poderosa isso. De maneira alguma deixarei vocês, nunca, jamais os abandonareis. Que coisa poderosa é tentarmos ou sermos pais como Jesus. Eu estou com vocês todos os dias. Eu sou presente, eu não abandono, eu não deixo vocês. Vocês estão diante da minha companhia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já falei isso para vocês, vou repetir. O Instituto Barna, o Instituto americano, lá nos Estados Unidos, fez uma pesquisa. As crianças ficam, em média, na escola de 5 a 6 horas. Se for o turno integral, isso vai para quase 8 horas diária, elas ficam na mão do Estado. Uma criança normal fica em média de 4 a 6 horas na frente da televisão. Você bota aí 6 horas, mais 8 horas de aula, são 11 horas. Na maioria dos lares do mundo aí fora, e não poucos cristãos, a babá da família é a televisão. A babá da família é os programas seculares cheios de ateísmo, de ideologias contra a fé cristã, contra Deus, contra a verdade, contra a família. E este instituto fez uma pesquisa, em média, um pai e uma mãe gastam em horas corridas com seus filhos, interrupta, 25 minutos. Você dorme 8, se você for um ser humano normal, 6, às vezes 4, e às vezes 3. Mas tem uns aí que dormem 9, 10, você precisa se arrepender, isso é pecado já. Segue um homem de verdade, dormir 10, 12 horas, que isso?
Ah, tá, pastor, fiz um plantão de 24, 48. Até se justifica. Mas vocês têm noção que a maioria das nossas conversações com nossos filhos são assim: oi, olá, bom dia, boa tarde, pega a benção aqui, Deus te abençoe. Mas que pouquíssimos pais passam horas conversando com os seus filhos. Pouquíssimos pais verdadeiramente são presentes. Pergunto periodicamente quais são os sonhos dos teus filhos, as aspirações, os desejos, as fraquezas, as tentações, o que eles estão passando, o que eles estão estudando na escola, o que eles estão aprendendo, o que eles estão fazendo, quem são os seus melhores amigos, quem são suas melhores amigas. Ei, negão, olha aqui para mim. Se tu está nessa estatística de passar 25 minutos com o teu filho, não ache que você vai ser o influencer da vida dele. Não vai. Não vai. Vai ser a amiguinha liberal da escola. Vai ser o amiguinho liberal da escola. Vai ser aquele homem imundo, traficante de drogas, viciado, imoral, sujo, que está lá na escola enchendo a cabeça do teu filho e da tua filha. Ele já experimentou sexo, já experimentou droga e tu nem sabe ainda. Porque está viajando ali. A criança está ali. Pai. Espera aí que eu estou fazendo uma coisa. Nunca dá atenção para o filho. Tu não dá atenção. Pais que não dão atenção aos seus filhos, o mundo dá atenção. O drogadinho lá, o aviãozinho da esquina dá atenção. Nunca tem tempo para a filha, nunca tem tempo para o filho, nunca tem tempo para o garoto, nunca falou sobre sexo, nunca falou sobre masturbação, nunca falou sobre as dores, as arguras de um adolescente, de um jovem. Jesus é diametralmente oposto a esse tipo de pai. Eu estou convosco todos os dias, em todos os lugares, em todas as horas, até a consumação dos séculos. Jesus é um pai presente, não nos abandona, não nos deixe. Eu assumo essa tribuna, debaixo da autoridade do Espírito Santo, a aconselhar os pais dessa igreja, no nome de Jesus, a olharem para Cristo e tentarem encarnar a vida de Cristo na vida dos seus filhos. Todos os dias, tenha conversas de risada, de brincadeira com os seus filhos, mas também fale de coisas construtivas, sérias, expectativa de vida, sonhos, projetos. Seja presente, seja atuante na vida do teu filho. Por quê? Porque Jesus foi. E o convite é: quanto a ti, siga-me. João, capítulo 21, verso 2. Quanto a ti, siga-me. É pecado não andar como Jesus. Não andar como Jesus. É pecado não espelhar a vida de Cristo. Eu sou assim porque o meu pai é assim. Gabriela, sempre Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Não, meu irmão. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é porque o teu pai era truculento, não tinha amor, não tinha nenhuma conexão contigo, não é porque o teu pai era um leão que você tem que ser leão, não é porque o teu pai era tigre, você tem que ser tigre, não é porque teu pai era uma vespa que você tem que estar dando ferroada nas pessoas. Você recebeu uma nova vida, essa maldição pode ser quebrada, você pode chamar o seu filho, a sua filha, colocar no colo, dizer que ela é amada, dizer que ela é querida, que ela pode contar com você para que qualquer coisa. Filhos têm dúvidas, e vocês sabem, quem tem filho pequeno sabe. Filhos são batizados no espírito do porquê. Por quê, pai? Por causa disso. Tu acha que respondeu, ele pergunta, tá, mas por que é assim? E assim vai. E tá tudo certo, cara. Responde essas perguntas e esses porquês, porque se tu não responder, aquele professorzinho, liberalzinho, que acha que descobriu agora a vida e que a terra é plana e que a religião é o ócio do povo, é uma construção social e blá, 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 vai encher a cabeça do teu filho de respostas irracionais, absurdas e lógicas. Jesus é um pai presente.
que mais? Ele é um pai presente. Terceiro lugar, Jesus Cristo é um pai provedor. Uma das grandes missões do homem, especialmente do pai, é prover o sustento para a sua casa, para a sua família. A obrigação do pai, ser provedor, prover educação, prover alimentação, prover exemplo, ensino. Há um provérbios judeu muito legal. Deixa eu tomar uma água aqui. Estou com sede mesmo, agora não estou nem um pouquinho nervoso. Pregar com o intérprete me acalmou. Tem que estar parando, assim, é uma coisa bem maluca mesmo. Que sede que eu estava. Onde é que eu estava? Um provérbio judeu. Há um provérbio judeu muito legal, que os judeus têm assim, ó. Um pai que não ensina uma profissão para o seu filho, ensina o seu filho a roubar. Um pai que não ensina uma profissão para o seu filho, está ensinando o seu filho a roubar. A cultura hebraica, a masculinidade e a paternidade era exercida com excelência. Um pai deve prover para os seus filhos. Paulo, escrevendo, se não me falha a memória, aos Tessalonicenses, ele diz que aquele que não trabalha, não coma. E aquele que não cuidou dos seus, não proveu para os seus, ele é pior do que infiel e negou a fé. Um pai verdadeiro deve prover para os seus filhos. Prover o alimento básico, sustento, casa, um ambiente saudável, equilibrado. Jesus, por sua vez, por ser o homem perfeito, é o maior de todos os provedores. Abra rapidamente João, capítulo de número 6, verso 11. João 6:11. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tantos quanto queriam. Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque o evangelho, ele é o evangelho todo para todo homem, o evangelho todo para o homem todo. E o Senhor Jesus veio redimir o homem, veio resgatar o homem, veio perdoar os seus pecados, mas quando viu os homens e os seus filhos com fome, ele deu-lhes de comer. Jesus se preocupa com as necessidades fisiológicas, com as necessidades físicas. Ou tu acha que o que fez ele, movido de compaixão, diz o texto sagrado, viu um homem paralítico e movido de compaixão, disse, levanta e anda. E imediatamente aquele homem levantou e andou, porque Jesus é um pai provedor. Ele se preocupa com a saúde dos seus filhos, ele se preocupa com o alimento, o estômago dos seus filhos. Ele promoveu, ele é provedor das necessidades físicas, dos cuidados físicos, dos cuidados básicos. Não há ninguém como Jesus. Ele viu seus filhos sendo judiados pela fome, pelas enfermidades, pelos espíritos malignos, e ele os repreendeu e os expulsou dos corpos dos seus filhos e fez que os seus filhos fossem sarados, libertos, salvos e redimidos. Ele proveu aos seus filhos tudo o que era necessário para a vida ser viável, para que a vida fosse possível. Pai precisa ser provedor. Vivemos uma época em que as mulheres vão trabalhar e os homens querem ficar em casa cuidando dos filhos. Não faz sentido uma coisa dessa, cara. Não faz sentido. Mas não tem, cara, não tem. O homem foi chamado para liderar e para prover a sua esposa, aos seus filhos. Mulher pode ajudar? Ok, pode ajudar, mas é o dever do homem. É dever do homem. As mulheres estão indo para a rua porque a sociedade está invertendo as coisas.
Quando é que eu posso ficar em casa? Se você for aleijado. A única razão para você não trabalhar é se você for aleijado. Aí a mulher ganha mais, não interessa, não interessa. O mandamento continua gritando aos teus ouvidos: do suor do teu rosto comerás. É do teu rosto, não é do rosto da tua mulher, é do teu rosto. Um homem precisa ser provedor. Mesmo que a mulher ganhe mais. Deus odeia a preguiça. Deus detesta a preguiça. A preguiça é um dos pecados capitais. É dever e responsabilidade do marido ser o provedor, sustentador de sua casa. Isso fica bem claro em Efésios capítulo 5, quando Jesus proveu à igreja tudo o que era necessário para ela. Jesus Cristo é um pai provedor. João 6,35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Ele sacia a sede dos seus filhos, ele sacia a fome dos seus filhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus está falando sobre necessidades espirituais, eu sei disso. Não sou nenhum retardado. Mas ele satisfez as necessidades físicas também, matou a fome das pessoas que estavam com fome. Ele se preocupa com isso, isso fica bem claro nas curas e nas multiplicações dos pães. Mas deixa eu dizer uma coisa que todo pai deve ser para suas filhas. As filhas têm necessidade de aprovação, as filhas têm necessidade de segurança emocional. Da mesma maneira que o Deus Pai, em várias narrativas do Novo Testamento, a gente vê no batismo, no Monte da Transfiguração, em alguns momentos que Jesus está orando, ele diz: este é meu filho amado, nele eu tenho me comprazo. O pai está sempre reafirmando o amor pelo filho. Volte e meia, o pai está reafirmando o amor pelo filho. Este é meu filho. Tem muita menina na igreja carente emocional, e dorme com um, e dorme com o outro. Não é porque ela é uma vadiazinha, uma perversão moral, pode em alguns casos até ser, mas muitas meninas na igreja, elas são frágeis emocionalmente, se apaixonam pelo primeiro canalha que veio, o primeiro sem vergonha que vê, é porque há um buraco na alma dela, porque não tiveram a presença de um pai afirmando: tu é a minha princesa, o pai te ama, tu tem valor, tu é importante para mim, eu morreria por ti. E daí ela quer, o que ela está querendo dizer para o mundo, ela quer ser notada, ela quer ser percebida, ela quer ser amada. Há uma carência, há um buraco na alma, porque o pai não proveu emocionalmente segurança e o coração dessa filha. No nome do Senhor Jesus, pais que me ouvem, chamam as suas filhas e promovam a elas, dê a elas amor, carinho e atenção, porque se os senhores não dá, alguém dará. Uma vez a Kézia olhou para mim, eu sempre chamei ela de princesinha, de amada, a minha filha. O único cara que ela beijou na vida foi o meu genro, e tomara que seja o último. Se Deus mate ele, aí ela case de novo, que ele não me ouça agora. Também não desejei a morte dele, não é isso, não vamos levar essa pregação para o Raul lá dizendo: ó, teu marido, o teu sogro pediu a morte tua. Não, não foi isso. E ela disse uma coisa que aquilo pesou, eu fiquei com medo. Fiquei com medo porque a minha filha me tem muito alta conta, e eu, meu Deus, se eu cair ou escandalizar, eu mato essa guria. Ela olhou para mim muitas vezes na caminhada e disse: pai, com quem eu vou casar? Tu botou a régua lá em cima. Olha o jeito que tu trata a mãe, olha o jeito que tu me trata. Minha filha nunca carregou uma sacola. A minha mulher nunca carregou uma sacola na minha presença, eu nunca deixei. Eu sempre protegi elas fisicamente, espiritualmente. Elas sempre ouviram o evangelho dos meus lábios. A Bíblia lá em casa é aberta para mim. Quem prega o evangelho para meus filhos, desde quando nasceram, fui eu. Pai, tu botou a régua lá em cima. Os pais devem prover, não apenas fisicamente, dinheiro, comida, alimentação, casa, roupa, mas deve prover segurança emocional, segurança espiritual. Tuas filhas não serão carentes, sanguessugas de emoção,
Porque vê um pai, a figura masculina de amor, cuidado e proteção. E o pai será uma referência de homem. Não aceito coisa menor do que isso. Amém? Vamos para o próximo tópico. Quarto aspecto da paternidade de Jesus. Jesus foi então, em primeiro lugar, um protetor, um pai protetor. Segundo lugar, Jesus foi um pai presente. Terceiro lugar, Jesus foi um pai provedor. Quarto lugar, Jesus Cristo é um pai ensinador. Deuteronômio capítulo de número 6, verso 4, diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, porque Ele é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e com toda a tua alma, ou com todo o entendimento. E estas palavras que hoje te ordeno, tu ensinarás aos teus filhos, as inculcarás, andando, ao sentar, ao caminhar. Você deve falar aos seus filhos. É a obrigação dos pais, é ensinar o caminho do Senhor. É ensinar a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, as verdades absolutas. Um pai deve ser um pai ensinador. O pai deve ser um professor na sua casa. O pai deve ser um professor para os seus filhos. E ninguém ensinou. Um dos títulos que Jesus tem é mestre. Rabi, mestre, professor, ensinador. Olha que diz em Mateus capítulo de número 4, verso 23. Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando, explicando, falando, advertindo. Lucas capítulo 19, verso 47. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Diariamente, o ensino de Jesus, ele era constante, contínuo, diariamente. Ensinar filhos, não é apenas você chama o filho um dia, fala, e daqui quando ele tiver 2 anos, fala de novo com ele. Isso não é ensinar, meu filho. Ensinar é repetição. Ah, mas eu já falei, não ouve, fala de novo. Ah, desobedeceu, fala de novo. Ensino é repetição, ele é criança, adolescente, ele não tem maturidade ainda, é isso mesmo, é falar de novo. Olha, se Paulo olhando para a igreja diz, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. Ensinando diariamente, Jesus ensinava, abria o texto de forma calma, tranquila, falava palavra por palavra, explicava texto, contexto, dava razão da esperança, lógica das doutrinas. Só que para ensinar, camarada, tu tem que saber. É ensinar filhos, tu tem que ler primeiro. Hoje eu conversava com um irmão, o problema de os pais fracassarem com o ensino dos filhos é porque muitos dos pais não tem nem para si. E ninguém consegue dar o que não tem. Cada um só pode dar o que possui. Cada um só pode transmitir o que tem. Você pergunta para alguns pais quem é Jesus no livro de Zacarias. Jesus está lá? Quem é Jesus em Sofonias? Tem Sofonias na Bíblia? Sofonias? É verdade isso aí mesmo? Não é apócrifo esse nome, hein? Pastor, ele foi para o ensino médio e se desviou. É claro que vai se desviar. Tu é um girino, cara. Tu é um girino. Tu sabe tudo de Game of Thrones. Tu sabe tudo sobre Star Wars. Tu sabe tudo sobre o Grêmio. Tudo sobre o Inter. A escala de 1983. Sabe a escala de 96. Sabe a escala da seleção brasileira de não sei que ano. Mas você não sabe todos os livros que tem a Bíblia Sagrada. Vocês não conhecem o nome dos profetas antigos, dos profetas maiores, profetas menores. Você não sabe nem de cor os 10 mandamentos. Não sabe quem são, nem sabe quem são o nome dos 12 apóstolos. Você não sabe, nem sabe onde que fica Jerusalém, a Palestina. E a gente quer entender por que os nossos filhos se perderam na faculdade, no ensino médio.
assuma essa tribuna no nome do Senhor Jesus, para dizer aos pais aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus, a responsabilidade de ensinar os filhos não é da igreja, não é do professor da escola dominical. A responsabilidade de ensinar os filhos no caminho do Senhor é do Pai, é do Pai, e é do Pai, é do Pai. Jesus, o Pai perfeito, diariamente ensinava, caminhava de Jerusalém à Judéia, da Judéia até a Galileia, da Galileia até a região de Hierópolis. Ele foi até a cidade de Tiro e Sidom e ensinava o reto caminho do Senhor. Você pode ter filhos advogados, você pode ter filhos médicos, você pode ter filhos artistas, mas se você não ensinou o santo evangelho, você falhou na missão como pai. É uma vaidade hoje em dia. Meu filho está bem empregado, está ganhando 5 mil por mês. Ele é o CEO da faculdade, da empresa tal. Mas ele não conhece nada de Deus, nada do Senhor. A Bíblia diz, no capítulo 4 de Gênesis, que as descendentes os descendentes de Cã. Olha que texto terrivelmente assustador. Gênesis 4, abre rapidamente, Gênesis 4, vamos lá, abre aí. Gênesis capítulo de número 4, olha que texto. Acho que é 4, 4:17. E Caim teve relação com a sua mulher e ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, o nome de seu filho. Enoque nasceu a Irade. Irade gerou a Mejuael. Mejuael gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque. Olha só a história de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada. O nome da outra era Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai dos que habitavam em tendas e possuía gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim era Naamá. Lameque disse às suas 2 esposas, Ada e Zilá: ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Lameque era um homem iracundo, era um assassino, ele era um homem promíscuo, casou 2 mulheres, ele era um péssimo pai. E é interessante que esse péssimo pai teve 3 filhos e uma filha. O nome do primeiro filho era Jabal, foi pai dos que habitam em tendas e possuem gados, ou seja, ele era o rei do gado, e ele era o pai daqueles que criaram barracas. Hoje seria o dono da Rossi, imagina aí, dono de construtora de casas e apartamentos. Ele seria mais ou menos um homem desses assim. Olha o segundo filho. O nome do seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocavam harpas e flauta. Ele foi o cara que criou os instrumentos musicais. Seu terceiro filho, Tubal-Caim, ele era artífice, pai de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Ele seria o senhor Gerdau hoje. Só que Lameque era um péssimo pai. Os filhos da terra só conseguem pensar das coisas da terra. Nós não vemos aqui que os filhos eram sacerdotes, que os filhos eram profetas, que os filhos andavam com Deus. Os filhos da terra ensinam os seus filhos apenas essas coisas. Jesus ensinava, Jesus explicava o santo evangelho aos seus filhos. Se seus filhos são jogadores de futebol, são ótimos empresários, mas eles não estão no caminho do Senhor, você falhou na missão de pai. Não tem tempo para dizer no capítulo 18, a um outro pai, Abraão, Deus escolhera para colocar a sua casa em ordem, para que a sua família invoque ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus Cristo é um pai ensinador. E diariamente Jesus ensinava no templo, Lucas 19:47. Mateus 9:35.
E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E ele percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as pessoas, explicando. Quantos filhos têm tantas dúvidas com relação à fé? Quantos filhos têm dúvida com relação à inspiração da Escritura, à igreja? Porque os pais têm dúvida quanto à Trindade, quanto à igreja, quanto à fé, quanto à doutrina, à inspiração e inerrância das Escrituras. Mateus 13:54, último texto. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Ninguém fala como ele, ninguém ensina como ele, ninguém expõe a palavra de Deus como Jesus. Ele é mestre, ele tem articulação, ele sabe onde está a fonte. Mais do que isso, ele vive o que prega e prega o que vive, ensina o que fala e vive o que ensina. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a ideia. Ele fala e ele ensina com quem tem autoridade. Ninguém jamais falou como ele. Aleluia, 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 aleluia. Meu filho esses dias teve um embate aqui no catecismo sobre batismo infantil. O Lucas também teve crise, hemorragia cerebral, estava em crise. E daí eu me lembro que eu estava fazendo um churrasquinho, acho que era isso, ou fazendo uma massa lá em casa, e eles vieram: pai, como é que é o batismo infantil? E eu falei duas coisas, os dois pulavam: nossa, é por isso que ele é pastor, matou a pau, grava um áudio aqui, não sei o quê. Mas isso só é possível se nós somos familiarizados com a Escritura. E isso não é só para mim. A Bíblia foi dada para todos os homens, para que todos os homens sejam aptos para toda boa e perfeita obra. Aleluia! Em primeiro lugar, Jesus é protetor, é um pai protetor. Em segundo lugar, Jesus Cristo é um pai presente. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é um pai provedor. Em quarto lugar, Jesus Cristo é um pai ensinador. Em último lugar, Jesus Cristo é um pai exemplar. Ele ensina através da fala, da explicação, da ilustração. Ele conta, olha como Jesus se ensinava contando historinha. Olha as parábolas de Jesus, ele vai fazendo história, ilustração, simples. Eu queria ser mais parecido com Jesus. Jesus é tão objetivo, olha assim, nossa, era só falar isso. A gente faz um rodopio, porque no hebraico, porque no grego, porque no latim, primeira, segunda pessoa, porque isso aqui está no passivo, isso aqui está no ativo, aquela coisa. Jesus vem, olha os lírios dos campos, olha os pardais. Olha só o seguinte, quando o cara veio roubar uma casa, o dono da casa fica com um cacetete esperando, se ele soubesse. Olha, Jesus explica tão simples, coisa, tão objetivo, claro, tão visível, tão gráfico o negócio. Ninguém fala como ele, ninguém ensina como ele. Pais devem ensinar os seus filhos. Jesus Cristo é um pai exemplar. Abra rapidamente Marcos 7:37. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Marcos 7:37. Aqui é o último exemplo de Jesus, a paternidade de Jesus. A paternidade perfeita de Jesus. Jesus Cristo tem um exemplo perfeito. João 7:37 diz: tudo ele tem feito muito bem. Tudo ele tem feito. Tudo ele faz. A ideia aqui é, ele faz tudo. Ele ensina, prega e cura. E tudo que ele faz bem. Suas obras são boas. Tudo ele faz muito bem. Ele faz direito, ele faz correto. Em criação de filhos, meu pai dizia isso. Pai fumando uma bituca de cigarro. Pai tomando um traguinho. E ele dizia assim, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Cara, isso não existe, cara. Em criação de filhos não existe isso. Não basta só tu dizer, porque o exemplo, às vezes, eles são muito mais poderosos
do que palavras. Em criação de filhos, não existe essa falácia infernal. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Nós somos pessoas miméticas. A gente segue exemplo. A gente acaba pegando característica, trejeito dos outros. É assim ou não é assim? Começa a andar com alguém que tem uma forma de falar que alguém está falando igual. Automaticamente, nós somos seres miméticos. Como é que tu aprendeu a falar? A mãe, desde quando nasceu, fala papai, fala mamãe. Fica ali até um ano. Fala papai. Ele falou papai. Nossa, ele falou, claro, animal, você está 1 ano dizendo fala papai, ele vai falar papai, né, cara? Tá normal uma coisa dessa, né? A gente aprende. Se o gato não precisa ensinar miau para o gato, gato miar, cachorro não vai ensinar o outro uau, ele vai latir natural. Nós somos seres miméticos, a gente vive por exemplo, por mímica, por inspiração. Jesus fez e viveu uma vida exemplar, perfeita. Tudo que ele fazia muito bem. Qual é o exemplo que tu tem dado para o teu garoto, para a tua garota? Não adianta dizer, vai para a igreja e tu negligenciar a igreja. Não adianta, tu tem que amar Jesus se tu não ama. Ou tu tem que orar se tu não ora. Não basta, teu filho estão observando. Tua filha está te observando. Não basta dizer assim, ó, uma boa esposa, um bom marido é isso, minha filha. E tu é um péssimo marido. A melhor coisa que tu pode fazer aos teus filhos é amar a mãe deles. A melhor coisa que pode você para tua filha é amar a mãe dela. Não basta dizer, casa com um homem assim, assim, assim. Se você não é um homem ideal. Pai, preste bem atenção porque eu vou falar. Tu está ensinando a tua filha a se relacionar quando ela for adulta com alguém muito parecido com você. Se você grita, se você maltrata a mãe dela, ela vai ter isso como normal. Se você é rude, se você não é romântico, se você não é carinhoso, se você não cuida da esposa, tu tá passando para os teus filhos que é normal. E pior, se você é pai de menino, você está dizendo a ele que ser homem é ser isso. Se você tem uma cara pro lado de dentro da igreja e uma cara pro lado de fora da igreja, se você sofre de dubiedade, de dupla personalidade, se você na frente do pastor é uma pessoa, nas costas é outra, teu filho está te observando. E você está dizendo que ser um ser humano adulto, ser pai, ser marido, no futuro é isso que ele vai fazer. É normal. Olha o pai. Aquela historinha, né? A mulher veio com a cama, com o fogão, com a geladeira. O marido estava pregando, assim, todo macio, todo manso, todo amoroso, todo gentil. Pastor, o que está acontecendo? Não, eu quero morar aqui com esse marido aqui dentro. Aqui não é o mesmo que está comigo lá em casa. Esse aí eu vou morar aqui é outro ser humano. Jesus, ele ensinava pelo exemplo. Com essa frase, o Evangelho de Marcos, podemos ver um traço da personalidade de Jesus. Ele era um homem maduro em todos os sentidos, em todos os aspectos. A maturidade é sinônimo de eficiência, eficácia, simplicidade. Jesus fazia tudo com eficácia, com excelência. Seu exemplo era um exemplo irrepreensível. Não havia contradição, incoerência. Fala uma coisa e vive outra. Havia uma coerência no caráter de Jesus, nas suas palavras e nas suas ações. Tudo que ele fazia era muito bem feito. Em suma, maturidade de Jesus é sinônimo de santidade. Jesus era afetivamente maduro, psicologicamente maduro, politicamente maduro, espiritualmente maduro. Jesus Cristo era tão maduro que no derradeiro dia, prestes a entregar-se nas mãos do Pai Celeste, afirmou: tudo está consumado, tudo está pronto, tudo está feito, tetelestai. Eu cumpri, eu realizei, eu fiz as minhas ações, eu concluí-las muito bem. Aleluia, aleluia. Que êxito.
seus 33 anos bem vividos, não faltava nada, tudo foi bem feito, não deixou as coisas pela metade, não precisou de dias a mais, nem mesmo um minuto além do que lhe foi dado, tudo foi feito muito bem, seu exemplo, sua prática, suas realizações são irrepreensíveis, bem diferente de algumas pessoas que chegam ao final da vida com tudo consumido, saúde consumida, personalidade consumida, moral consumida e nada feito, nada consumado, nada realizado. Jesus era um exemplo perfeito de gente que começa as coisas e termina. Está feito, está acabado, eu realizei. Aleluia! Tudo fazia com eficácia. No último texto da noite, João capítulo 8, 46. João capítulo 8, 46, diz a Bíblia, Jesus pergunta aos seus adversários, Jesus pergunta aos seus inimigos, qual de vocês, ou quem de vocês me convence de pecado? Qual de vocês pode olhar para a minha vida, para a minha conduta? Quem eu defraudei? Você lembra de Samuel? Quando Samuel termina a carreira dele, quem lembra de Samuel? Profeta, sacerdote e juiz. É interessante que o Samuel teve 3 ministérios. Ele foi juiz de Israel, foi sacerdote de Israel, foi profeta de Israel. O Samuel, 1º e 2º Samuel, aquele da Bíblia. Tem um homem chamado Samuel na Bíblia. Teve 3 ministérios. Você lembra quando acabou o ministério dele? Diante de todo Israel, ele diz assim, ó, quem de vocês eu roubei uma cabra? Qual de vocês eu furtei alguma coisa? Defraudei alguém? Para que eu restitua alguma coisa? Ninguém pôde falar nada de Samuel. Jesus, semelhante a Samuel, está agora diante dos fariseus, dos saduceus, dos esquibras e de todos os religiosos da sua época e diz, ele olha para os adversários deles, quem de vocês pode ver em mim alguma coisa irrepreensível? Diz, quem de vocês me convence de pecado? Que pecado eu cometi? Que erro eu cometi? E o texto diz que eles ficaram imudecidos, porque Jesus não pregava de forma perfeita apenas. Jesus vivia um bom exemplo. Jesus é um pai exemplar. Homens, tenham boas atitudes. Homens, sejam exemplos na sua casa para os seus filhos, exemplos de piedade, justiça, retidão, generosidade, bondade, mansidão, domínio próprio, seja exemplo. Jesus disse, é impossível impedir que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem vem o escândalo, é melhor nunca ter nascido. Quando Jesus diz, não embaraçais as crianças, deixai elas vir a mim, porque tais é os reinos dos céus. Não embaraçam as criancinhas. Deus odeia pais canalhas, que dentro da igreja são uma coisa e fora da igreja são outras, e estão escandalizando. E o texto diz, é melhor que você nunca tenha nascido, porque para você era melhor que você botar uma corda de moinho no pescoço e se tirasse no mar, do que com um exemplo terrível, escandalizar e fazer teu filho ou tua filha tropeçar. Jesus é o Pai perfeito, porque Ele é um Pai exemplar, bendito seja o nome do Senhor. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Jesus diz a Pedro em João 21, 22, quanto a ti, siga-me, seja igual eu, seja igual eu. Ande nos meus passos. Quanto a ti, viva como eu vivi. Quanto a ti, siga-me. Ande após mim. Siga no meu exemplo. Seja pai como eu sou. Seja um pai provedor. Seja um pai presente. Seja um pai protetor. Seja um pai ensinador. Seja um pai exemplar. Seja um pai que não abandone. Seja um pai que cuide. Seja um pequeno Cristo. Ou você é um Cristo para os seus filhos, ou você será um Satanás para os seus filhos. Ou você é um Cristo, você é o segundo Adão, o discípulo do segundo Adão que é Jesus. Ou você vai ter o exemplo do primeiro Adão caído, luciferiano, natural. Qual você tem sido? Qual você vai querer ser? Jesus está aqui essa noite e Ele derramou o seu Espírito que nos capacita a viver a sua vida perfeita. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Há entre nós
Um pai que queira orar pedindo ao Espírito Santo que capacite a ser como Jesus. Feche os olhos neste momento no nome do Senhor Jesus. Mas eu não sou pai, pastor, eu não sou pai. Eu não sou pai, pastor. Você não é pai ainda. Lembra que Jesus não era pai de forma física? Você pode exercer todas essas qualidades espiritualmente, ganhando almas para Jesus, discipulando pessoas, cuidando de gente. Ah, pastor, mas eu tenho um problema genético, eu não posso ter filhos. Você pode adotar. Você pode adotar e exercer sim a paternidade. Você pode discipular pessoas não cristãs e amá-las como Jesus amou. Jesus não teve filhos físicos, mas foi o exemplo de paternidade. Ame alguém, cuide alguém, proteja alguém, ensine alguém. Ame paternalmente alguém no nome do Senhor Jesus. Há algumas irmãs da igreja que são mães solteiras. Convide os seus filhos para estar na reunião de homens. Leve esses garotos e esses meninos para jogar uma bola na praça. Convide essas esposas com esses seus filhos para conviver contigo, para ver como é que um marido trata a esposa, como é que um pai ensina aos seus filhos, para que eles estejam criados num ambiente onde tenha homens sarados, masculinidade bíblica é sarada. Ah, não tenho filhos, não interessa, você pode fazer isso no nome do Senhor Jesus. Eu volto a falar sobre isso, nós temos mães solteiras na igreja. Você não tem filhos, você de repente Deus te privou de filhos, você pode chamar esses meninos e essas meninas para passar um dia com a tua esposa e no conviver da sua família, ver como é que um homem trata uma mulher, como é que um pai trata um filho, e ele vai sendo criado com os homens da igreja, tendo exemplo de masculinidade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas isso não é desculpinha para você ficar nessa vidinha medíocre e não se semelhante a Jesus de Nazaré. O Espírito do Senhor está aqui essa noite. Eu sinto uma liberdade da graça de Deus. Aleluia. Não há ninguém como Jesus. Eu nem acredito que nós já estamos em setembro, Marcelo. Dá vontade de inventar mais uns 2 anos só falando sobre Jesus aqui e as qualidades de masculinidade dele. Feche os olhos, aqueles que são pais, especialmente aqueles que já são pais, feche os olhos. Não tem uma missão mais poderosa na face da terra do que ser pai. Você vai morrer, você vai passar, e tudo aquilo dos teus princípios, valores, vão se perpetuar na vida dos teus filhos. Já pensou? Qual é a imagem, qual é o legado que você vai deixar? Como é que você será lembrado? Como é que você será lembrado? Como é que você será lembrado? Como um pai segundo Jesus? Ou é aquele cara da igreja, que lá na igreja era uma forma e fora da igreja era outra. Homem leviano. Se teus filhos conhecessem o histórico de navegação do teu computador, será que eles teriam orgulho ou teriam vergonha? Se teus filhos soubessem como é que você adquire as coisas no trabalho, será que eles teriam vergonha ou eles teriam honra? Teriam orgulho? Se teus filhos soubessem quando você pega o ônibus, a mãe dele não está lá, o pastor não está lá, como é que andam os teus olhos? Será que ele se orgulharia ou se envergonharia disso? O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a ser pais melhores, semelhante a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A graça de Deus está nesse santuário, a graça de Deus está nesse santuário. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Na tua santa presença nós estamos essa noite uma vez mais um mês nessa confraria de homens, nesse ajuntamento de homens cristãos da igreja que admitem suas necessidades, suas fraquezas, suas mazelas e buscam na palavra de Deus, no encorajamento mútuo, na oração, na companhia de outros irmãos, a serem homens melhores, pais melhores, esposos melhores. Doce Espírito Santo, Espírito de santidade, Espírito de pureza, Espírito que nos conduz à oração, Espírito que nos conduz à leitura da palavra santa, Espírito do Senhor. Se há entre nós algum homem tendo crise de dubiedade, de personalidade, são fracos quanto, ó Deus, ao álcool, ao fumo, ao tabaco, à imoralidade, ao sexo oposto, Espírito de Jesus. Espírito de Jesus, santifica esse homem, purifica esse homem, ajuda ele a ser um exemplo para o seu filho e para a sua filha. Ajuda esse homem, Senhor, a entender que a missão dele é treinar, educar, ensinar. Se há entre nós alguém que tem negligenciado, não tem gastado tempo com os filhos, com as filhas, tem desprezado, Senhor, seu filho e sua filha, tem desprezado o seu garotinho, a sua garotinha, Deus, dá uma consciência nova a esse amado, dá uma consciência nova a esse amigo, dá uma consciência nova
salva, ó Deus, no nome de Jesus, para que ele seja pai como o Senhor é, no nome de Jesus. Em nós não há suficiência, é uma grande missão, é uma grande responsabilidade, mas tu tem toda a graça, tu tem todo o poder. Nos batiza em amor pela nossa família, nos batiza em responsabilidade por nosso lar, no nome de Jesus. Às vezes estaremos cansados, às vezes estaremos esgotados, às vezes, ó Deus, levamos um esporre no trabalho, às vezes viemos com mágoa e ressentimento. Não permita que trazemos isso para o seio da nossa casa, descontemos dos nossos filhos e nossas filhas, Pai, no nome de Jesus. Que o nosso melhor não seja dado aos nossos amigos ou do lado de fora, que a nossa melhor versão seja dada à nossa esposa, aos nossos filhos, às nossas filhinhas, aos nossos netinhos, às nossas netinhas, que a nossa melhor versão seja dada a eles, meu Senhor. Porque Ele é a nossa primeira missão, nossa primeira igreja, nosso primeiro trabalho é a família. Ó Deus, ajuda esses homens essa noite. Ajuda, Espírito Santo, a nós essa noite. Ó Deus, ore, ore, ore. Alguém está orando. O Espírito de Deus te toca essa noite. O Espírito Santo te toca essa noite. O Espírito de Deus toca o coração de alguém aqui essa noite. Orabagassuri andalabais. O Espírito de Deus te dá poder essa noite para ser um pai diferente, para ser um pai santo, um pai piedoso, um pai justo, um pai reto, no nome de Jesus. Há mais poder em Cristo do que tua fraqueza. Ele é mais forte que tua fraqueza, da tua lerdeza e a tua dificuldade. Há poder em Jesus, há virtude em Jesus, e a virtude de Jesus está correndo neste santuário. Ore, 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 ore. Receba poder para vencer esse vício, receba autoridade para ser livre dessa maldição, receba poder no nome de Jesus para ser livre dessa iniquidade, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. O Espírito de Jesus está aqui, o Espírito de Jesus está aqui. Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca essa noite, no nome de Jesus. Tua vida de oração, tua vida devocional muda essa noite, tua vida devocional muda essa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Tua vida de oração muda essa noite, tua vida de leitura da palavra muda essa noite, tua forma de ver a igreja de Jesus muda essa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. Ore, ore. Se eu estivesse no teu lugar, até de joelho eu estava. Se eu estivesse na tua pele, até de joelho eu estava. Peça, clame, busque. Senhor, me faz um pai que nem Jesus, me faz um homem semelhante a Jesus. Tira este coração duro, este coração orgulhoso, soberbo, vaidoso. Me dá um coração novo, me dá um coração santificado, me dá um coração limpo, me dá uma nova mentalidade. Me ajuda a amar a minha casa, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, coisa linda, Jesus está aqui. Oh, que coisa linda, que coisa bela. Continue orando, continue orando. O Espírito de Jesus está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora ao Senhor, ora ao Senhor, ora ao Senhor. Nós estamos na última hora da igreja. Seja cheio do Espírito, seja cheio da graça de Jesus. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resiste o pecado, resiste a tentação. Teus filhos precisam disso, tua mulher precisa disso. Diga não à fraqueza, diga não à tua carne, tua família, tua geração depende disso, homem. Aleluia, 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 aleluia. A graça de Deus está aqui. Ore, ore, ore. Ore, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Teu futuro depende disso. O futuro dos teus filhos depende disso. O futuro dos filhos dos teus filhos depende disso. Ore ao Senhor, rompa com tudo aquilo que define a imagem de Jesus, o caráter de Jesus na tua vida. Implore a graça de Deus, busque a graça de Deus, suplique a graça de Deus. Jeremias continua dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, eu serei achado de vós. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, o nosso ideal não é ganhar dinheiro, o nosso ideal não é ser famoso, o nosso ideal não é conquistar esse mundo, o nosso ideal é ser semelhante a Jesus de Nazaré.
Nós somos chamados a imitar a Jesus. Quanto a ti, siga-me. Quanto a ti, siga-me. Quanto a ti, ande após mim. Aleluia, aleluia. Não rebaixe a tua vocação. Não rebaixe o teu chamado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda ação de graça. Aleluia. Eu te louvarei.